Salve, salve, nação, nação! O clima dentro do Flamengo tá quente, hein? No dia do seu aniversário, o Marinho, isso mesmo, no dia do seu aniversário, o Marinho é suspenso e afastado. Não suspenso, mas afastado do Flamengo, né? O jogador treina separadamente e chegou ao fim a passagem do Marinho com a camisa do Flamengo. O Marinho não joga mais com a camisa do Flamengo, né? Vene trouxe todas as informações. Vene e o Mauro César Pereira trouxe todas as informações sobre Marinho e o seu afastamento do clube Flamengo, né? Treina separadamente e não deve jogar mais com a camisa do Flamengo, né? Óbvio, é um jogador bom, não acabou caindo nas graças da torcida, não conseguiu render no Flamengo e agora deve procurar outro clube, né, para poder jogar bola. Vambora pro vídeo, vai deixando o seu like aí, crédito ao canal da Jovem Pan Esporte e ao canal do SBT Rio sobre o afastamento do Marinho. O que está acontecendo com o Marinho, ô Venê? É uma fofoca digna de fofocalizando. Opa! É isso, Isabelle Benito. Vamos lá que eu preciso de tempo para contar essa história. É o seguinte, na última semana, quando eu estava de folga, viajando, curtindo Ilha Grande, que inclusive é um lugar maravilhoso, recebi uma informação que Marinho havia discutido com um membro da comissão técnica do São Paulo e por isso não viajaria para o Chile. Beleza, fui apurar, comecei a conversar, conversei com a assessoria de imprensa do Marinho, e aí o Marinho entra em contato comigo através do Instagram, falando, olha só, tô sabendo que você vai informar isso não procede, papapá, papapá. E aí ele foi e me ligou pelo telefone, conversamos por volta ali de 10 minutos no telefone, ele me garantiu que o exame que ele realizou deu um edema muscular e por conta disso ele não viajaria para o Chile, ele não viajou para o Chile. Em nenhum momento ele negou que havia discutido com o membro da comissão técnica. Quando foi hoje, inclusive é dia do aniversário dele, hoje? Nas redes sociais o Flamengo até divulgou, parabéns Marinho, 3 horas depois, nas redes sociais o Flamengo diz que o jogador foi afastado e multado por conta desse episódio, porque o Flamengo nos bastidores alega que o Marinho se recusou a viajar para o Chile e por conta dessa recusa da viagem, o Flamengo foi e afastou o jogador, ele não será mais utilizado pelo técnico Sampaoli, ele foi multado, vai treinar em horário separado dos demais jogadores e por um bom motivo. Por quê? Porque ele está muito próximo de ir para o São Paulo. O técnico Dorival Júnior, que trabalhou já com o Marinho em outro momento, já está ciente da negociação, que é uma negociação avançada e ele está muito próximo de deixar o Flamengo e partir para o São Paulo de forma definitiva. Então o jogador ele foi multado e afastado por conta dessa recusa, mas ele alega que ele não viajou porque o exame constatou um edema muscular e ele não tinha condições de jogo. Isso mostra que os bastidores do Flamengo estão uma várzea, porque o jogador ele não pode simplesmente dizer que não vai viajar porque está com edema muscular. Lembrando que ele não é médico. O Flamengo tem um departamento médico que pode muito bem chegar e dizer, olha só, Marinho, edema não é lesão, você tem condições de jogo. E para piorar a situação no Marinho, Arrascaeta e Matheus França, que eram dúvidas para o duelo contra o Nublense, eles viajaram normalmente. Por que o Marinho não poderia viajar mesmo com esse edema muscular? Se a comissão técnica do São Paulo queria que ele viajasse, por que ele vai chegar e vai se recusar a viajar? Ele tem que cumprir a ordem da comissão técnica do São Paulo. E ele não cumpriu essa ordem. Então, por não cumprir essa ordem, ele vem treinando separado desde então, mesmo com esse edema muscular, e ele está fora do Flamengo. E, lembrando, Marinho está muito próximo de se transferir ao São Paulo. Muita coincidência, né, nessa conversa, né? Pra mim, se ele já tá muito próximo de se transferir pro São Paulo, é porque essa conversa já acontece há algum tempo, né? Não começou no sábado lá em Ilha Grande. Exatamente. Na verdade, a informação que eu tenho é que o primeiro contato foi feito através dos representantes do Marinho oferecendo o jogador ao São Paulo, porque sabem que o Dorival Júnior gosta muito do jogador. Sim. O Dorival aceitou, falou, beleza, eu topo ter o Marinho aqui, e as conversas iniciaram logo depois que ele se recusou a viajar para o Chile para pegar o Nublense. O que é curioso é que o Sampaoli já trabalhou com o Marinho e o Sampaoli, na sua chegada, usa logo o Marinho. Mas acontece que ele também caiu de produção, né? Mesmo com a chegada do Sampaoli, ele começou bem, fez um jogo bem e depois desandou tudo de novo, né, Pedrosa? A confiança no treinador ele tinha justamente pelo que tinha acontecido com a camisa do Santos, onde o Marinho foi o destaque do time do São Paulo naquele momento. Agora, a regressão do Marinho, ela é nítida, ele nunca se firmou como um jogador que poderia ser realmente útil para o Flamengo desde que ele chegou, e a partir desse momento ele tem um caso de disciplina, porque para mim isso é indisciplina. Se o Diego fala aqui para mim, Pedrosa, vai ter que viajar, e eu falo que eu não vou viajar, eu tô errado, porque eu sou contratado do SBT.
E o Marinho é contratado do Flamengo. Então isso está muito claro. Para mim, a melhor coisa que acontece é o Marinho seguir, pegar as maninhas dele e ralar mesmo, e o Flamengo ficar com o elenco que tem. Só mais um detalhe. O Flamengo sempre teve a intenção de negociar o Marinho desde o começo da temporada. Tanto é que o Flamengo topou em vender o Marinho ao Bahia, e o Marinho não topou fazer negócio porque exigiu que recebesse o dinheiro que tinha que receber do Flamengo até o fim do ano, que é quando acaba o contrato dele, e também receber do Bahia. Ou seja, quem ia fazer isso? O Flamengo ia pagar um jogador para ele não jogar? Isso não faz o menor sentido. Não faz. Então o Flamengo sempre quis negociar o Marinho porque entende que ele não deu certo com a camisa do Flamengo e a vida dele tem que seguir. Só que o Marinho dificultou a saída dele para o Bahia, porque entendeu que ele tinha que receber do Flamengo e do Bahia. Isso não faz o menor sentido. Agora, o homem foi viajar para descansar e volta com uma fofoca dessa. Né? E assim, por isso que eu sabia, assim que o Flamengo divulgou nas redes sociais que ele foi afastado e multado e não alegou o motivo, é por isso que eu já sabia o motivo. E por isso que foi muito rápido a divulgação da notícia, porque era isso. Ele tinha discutido com um membro da comissão técnica. Não foi nem com o Sampaoli, porque o Sampaoli adora o Marinho como pessoa. Adora mesmo, isso aí é informação. Adora o Marinho. Apesar do Marinho ter esse jeito dele, brincalhão, nos bastidores do São Paulo, ele gosta muito do Marinho. Só que a discussão foi com um membro da comissão técnica do São Paulo. Não foi diretamente com o São Paulo. E a partir do momento, assim, Marinho, eu gosto muito de você. Quando você se recusa a viajar, é uma falta de respeito com todo mundo. Com os colegas de trabalho, com o treinador, com a diretoria que paga o seu salário. Muito bem, então você aí da imprensa, se for falar essa história, dá crédito pro nosso amigo, né? Venê Ilha Grande. Muito bem, Venê. Essa foi boa. É do Big Brother. Mas a coisa piorou, Mauro. Antes da gente falar do jogo, trazer essa sua informação que você estava apurando aí, né? Quando a gente viu aqui que tinha dado um rolo com o Marinho. Então, o que aconteceu, Mauro César Pereira? Por que o Marinho, que já não está jogando nada, ainda foi afastado e não vai treinar com o grupo e também não foi relacionado para o jogo? As informações são da repórter Letícia Marques, do site GE. Marinho discutiu com uma pessoa da comissão técnica do Jorge Sampaoli o treino anterior à viagem para o Chile, o jogo contra o Ñublense. Os jogadores se arrumaram para viajar e ele não apareceu. Não apareceu o Marinho. O ônibus ficou esperando e cadê o Marinho? O Marinho não aparecia. Aí ele disse que estava com dores, claro que o clima não ficou nada bom. Ele fez um exame na quinta-feira, aí constatou um edema, mas o Sampaoli entendeu que isso não era motivo para ele não se apresentar. Não é ele que define se vai ou não. Inclusive o Sampaoli colocou até os que estavam machucados para viajar. Arrascaeta viajou, Matheus França viajou e não foram relacionados para o jogo, mas viajaram, foram para o Chile. Aí claro que isso ficou muito ruim, né? E com isso o Flamengo resolveu afastar o jogador agora vai treinar separado, está afastado. Hoje é o aniversário dele. E informação também dos colegas lá do GE, do Taiwan Leiras, junto com a Letícia Marques, o São Paulo já tem bem avançada a contratação do atleta. Então, tendência é o Marinho ir para o São Paulo agora no meio do ano, mas já fica afastado do Flamengo. Eu acho isso, do ponto de vista rubro-negro, bom. Isso é bom. É um jogador que comete uma disciplina e ele é afastado. Simples assim. Dessa vez não tem cafuné, passar a mão na cabeça. Afastou. Ah, não foi treinar, não apareceu e dá força pro técnico. E esportivamente ele está chegando no Luiz Araújo para fazer a função dele até melhor, inclusive. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Isso é uma pequena mudança, ou uma grande mudança, talvez. Porque em outras divididas, né? Vamos lembrar o Paulo Souza com problema com o Diego Alves. Tudo bem, acho que ali os dois erraram. Juntaram 5 jogadores de uma sala com os dirigentes e com o técnico. 5, foi uma comissão para discutir. Não foi só o jogador, foram outros 4 colegas ali para um negócio bizarro. Agora afastou o jogador, mas o Marinho é reserva, não importa. É um jogador que está sendo afastado por uma disciplina. Isso não acontecia no Flamengo. Agora está acontecendo. Então acho que é um ponto positivo. O Marinho vai seguir o caminho dele, vai trabalhar com o Dorival Júnior, que já o conhece, se for de fato para o São Paulo. E eu acho que o importante é isso. Fortalece o treinador, perante todos. O jogador cometeu disciplina, está afastado, ponto final, acabou e tchau. Porque passa da hora do Flamengo. Escolher um técnico, é com ele que você tem que ir. Ah, porque eu gosto mais do outro, porque não sei o quê. Cara, não dá para ficar a vida inteira trocando. E no sábado, eu fui ao Maracanã no sábado, né? Tá muito clara a mudança de postura do torcedor com relação a essa fase. Xingaram o Marcos Braz, isso já fazem há muito tempo, xingaram o Landim, já fazem há muito tempo, e cobraram com cânticos específicos que a gente já conhece de muitos anos, né? O time, não o São Paulo. Não houve burro, xingar, não, pode ter um ou outro cara lá que xingou, mas
a galera lá, a massa, 65 mil pessoas no Maracanã, né? 60 mil rubro-negros mais ou menos, talvez uns 4, 5 65 mil. 4 ou 5 mil torcedores do Cruzeiro, que até lotaram lá o seu espaço, a torcida do Cruzeiro muito motivada, muito empolgada. Eles pegaram no pé do time e não no pé do treinador. Chegaram a vaiar o time? Vaiaram e cantaram várias vezes músicas, como queremos respeito, aquelas coisas que eles cantam sempre. Pra jogar no Flamengo tem que ter disposição. Cantaram isso o jogo inteiro, antes do jogo, durante o jogo, no final do jogo. Então a coisa se voltou para os jogadores, que eu acho que também é importante, porque a zona de conforto dos caras é de longa data, né? Só cai técnico, e os jogadores está tudo bem. E no meio disso tudo, assim, o que tem me chamado a atenção, falando do jogo, é o Pedro. O Pedro simplesmente não participa do jogo. E vendo no estádio, isso fica mais claro. Ele não participa do jogo. Ele não faz um pivô, ele não dá uma opção. Quando domina uma bola, gira para o lado errado, perde a bola e desiste. Parece que está ali fazendo um favor. E o erro do São Paulo de sábado, para mim, foi tirar o Matheus França, e não o Pedro. Tinha que tirar o Pedro. O Gabigol está mal também. O Gabigol também não está bem, perdeu um pênalti, mas convenhamos, o Gabriel corre o tempo todo, ele luta, ele tenta, desinteresse não há. Pode jogar mal, pode perder gol, pode perder pênalti, pode acontecer tudo errado. Mas dizer que o cara não participa do jogo, que ele está se omitindo, não. Teve até uma situação que muita gente o criticou, que eu entendi o que ele quis fazer. O Wesley caiu perto da linha lateral machucado. Ele sai do campo. Ele não podia mais ser substituído. Então sai do campo que a gente quer ganhar o jogo, porra. Você tá aqui dentro, tá atrasando a gente. O garoto, talvez por uma certa inocência, maturidade, ficou no campo, era só dar uma roladinha pra fora, ele empurrou o garoto. Nossa, não sei o quê. Aí a Flá mimimi, os mimizentos. Cara, quer ganhar o jogo. Isso aí me lembra o Rivaldo e o Edmundo na Copa de 98, quando o Rivaldo foi ter fair play, o Edmundo queria comer o fígado dele, tá certo. Tava 2-0 já, né? 2-0 pra França, você vai com fair play. O cara tá dando um migué aqui, cara. Que nada, que fair play, mané, fair play, vamos pro jogo. Vamos tentar fazer um gol e voltar pro jogo. O Edmundo estava certo, acho eu. Negócio de fair play. Eu, negócio de fair play no futebol também não aguento, né? Então, assim, sai do campo, garoto. O garoto, acho que é uma lição pro garoto. Tá machucado, tudo sai. A não ser que o time dele estivesse ganhando. Aí ele não tem pressa, claro. Né? Fica no campo, rola, finge que fraturou, fica ali enrolando e tal. Aí a gente sabe como é que é. Mas no caso específico ali, achei que o Gabriel estava certo. Ele quer ganhar o jogo. E o Pedro está distante. Alguém tem que entender o que está acontecendo com ele, entendeu? Não, eu falei, segue apático, né, Mauro? Segue apático, dizem, primeiro tempo não foi ruim o primeiro tempo, não. Acho que o primeiro tempo foi até bem razoável. Tomou um gol no início, um gol, vai ser muito improvável. O Marlon deu um chute maluco e a bola entrou, um belíssimo gol, até parabéns para ele. Mas o time continuou atacando, criou situações, fez o gol, teve o pênalti, poderia ter até virado. No segundo tempo, não. Aí queda vertiginosa, o Cruzeiro também, o Pepa mexeu bem no time. O Cruzeiro perdeu chances claras. O Cruzeiro ganhou o meio-campo e começou a criar situações. Eu acho que faltou ao Cruzeiro qualidade nos jogadores para aproveitar uma daquelas oportunidades. E o Matheus Cunha fez ótimas defesas, o goleiro foi muito bem, né, o goleiro do Flamengo. Agora, tem um ponto que é importante também, eu até fiz esse levantamento, eu publiquei no meu blog, o Flamengo, você fala, o time está velho, tudo. Eu fui comparar a média de idade do Flamengo com os seus adversários nos 6 últimos jogos. Em todos os 6 últimos jogos, a média do Flamengo foi inferior ou igual. Contra o Bahia foi igual. Todos os jogos. Nublense, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, todos esses times têm a média mais alta. Nesse jogo agora, tinha o goleiro de 21 anos, acho que ele tem 21 anos. Aí tô louco, Wesley. O lateral direito de 19, o outro com 19, 18, 19, o Matheus França. E jogadores com 25, 26, 20, sabe? Tem pouca gente com 30 anos ou mais. Especialmente quando não joga Davi Luiz, que só entrou no lugar do Léo Pereira, que se machucou, mas ou machucado. O Everton Ribeiro está machucado. O Vidal não jogou. Então, assim, a média caiu. O time hoje não é um time velho. O problema é outro. Não é uma questão de idade, é uma questão de comportamento e tudo mais. E eu achei que sábado, o primeiro tempo foi bom, o segundo foi do Cruzeiro. O Cruzeiro muito bem, poderia ter vencido o jogo, inclusive. Um pouquinho mais de capricho. E a quinta-feira vai ser o jogo dos dois em crise, né? E assim, a crise do Flamengo é engraçada, porque a crise do Flamengo é por uma cobrança por um futebol melhor, mesmo que tenha resultado. Que eu falei, os últimos 6 jogos do Flamengo e o Palmeiras são 3 empates e 3 vitórias. Mas por quê? Porque o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Supercopa, ganhou o Brasileiro no passado e está ainda mantendo o seu trabalho com a mesma comissão técnica. O Flamengo fica nessa roda viva trocando, então se empate é ruim, tem que ganhar sempre, tem que jogar bem. A régua é muito lá em cima. Eu não acho ruim, não, acho bom que seja assim. Não é uma crítica, muito pelo contrário. Eu acho que os profissionais que trabalham aqui têm que entender. Aqui a cobrança é muito elevada e está muito elevada. Todos têm que entender isso. Se não for deixar tudo em campo, não pode jogar ali. Não vai dar certo. Pode esquecer. Aproveita que o Marinho está saindo e fala, pô, eu quero ir embora também. Porque tem que ter realmente uma condição especial para jogar ali. E assim, acho que todo grande clube passa por momentos assim. Quando você chega numa fase... E o Flamengo é o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil. Como o Palmeiras é o campeão paulista e brasileiro, o Flamengo tem 2 títulos importantes
Então, Não vem de jejum de título, né? Exato. Os jogadores têm que entender que ali a cobrança vai ser sempre muito lá em cima. E algumas informações também de mercado, que, assim, que pode se desenhar. O Vidal e o Davi Luiz são dois jogadores que a diretoria acredita que possam sair do meio do ano. Como? Eles têm mercado lá fora, são jogadores com muito nome, logo vão ter mercado nos principais times da Europa. Mas talvez em times menores ou até em mercados alternativos possa surgir oportunidades. E eles acham que esses jogadores surgindo chance, eles não vão querer ficar. Por quê? Eles dois são reservas. Os dois estão na reserva, Vidal e Davi Luiz. O cara vai ficar na reserva do Flamengo? Então é uma possibilidade talvez de negociar. E se surgir oportunidade, o clube não vai fazer assim, um esforço para que eles fiquem, vai deixar correr, deixar sair. Aí tem a saída do Marinho agora que vai se desenhando, né? Mas a produção me passa vai ter aqui... mais gente que deve sair também. A produção passa que o Davi Luiz já chegou à minutagem, né? Então tem a renovação ele jogou automática. Mas se surgir uma proposta que interessa a ele... De repente tem negócio. Ele vai embora, entendeu? É provável que ele vá embora porque ele está na reserva. Ele usa a reserva. Só entrou no jogo porque o Léo Pereira se machucou. A zaga hoje é o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. O Davi Luiz é reserva. Vidal é reservaço. Joga, entra lá, mas sábado nem entrou no jogo. Ficou no banco o tempo todo. Então são jogadores que poderão sair, o mercado que vai definir. É evidente que se não surgir uma proposta boa, o cara tem um contrato, ele vai exercer provavelmente a sua cláusula e vai ficar lá fazendo o trabalho dele e ganhando o salário dele. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos esse Flamengo, né? Como disse o Mauro, tudo bem, o primeiro tempo eu achei razoável, eu não achei bom também não achei bom, achei razoável porque o Rafael Cabral praticamente não trabalhou. Teve o pênalti realmente, mas não achei bom. Agora, assusta, né? Um time tão bom, com um elenco tão bom, não jogar nada. Nada. Como nos últimos 3 jogos. E eu vou dizer, hein? O Fla-Flu, que o Fabrício Bruno tanto elogiou, jogou bem no primeiro tempo. No segundo teve um jogador a mais por 45 minutos e não conseguiu fazer um gol. E de novo, né, Pilhada, a questão gritante física, que era sabida, o time treinou pouco, demorou a voltar para as férias, parece não ter voltado das férias, né? E mudou a comissão técnica, mais ou menos o pacote que a gente vê desde 2019, com algumas temporadas brilhantes, como foi 19, como foi ano passado, a de 21, embora não tenha sido campeã, teve momentos muito bons e tal, mas dessa vez o semestre ainda, claro que ele não acabou ainda, mas aquela coisa de, bom, agora vai começar a dar certo, não tá dando certo, né? Teve alguns bons resultados, um 8-2 nunca é pouca coisa, até pela pressão, depois da ida, a derrota no Paraná para o Maringá, mas assim, uma série de resultados ruins, e quando joga bem contra um ótimo time é só 0-0, né? Falando sobre essa crise no Flamengo, né? O Mauro César trouxe a explicação do porquê da saída do Marinho. O Marinho afastado. Hoje é aniversário do Marinho de 33 anos. E o presente que ele ganha, esse presente de grego, ele tá afastado do time do Flamengo porque brigou com um membro da comissão técnica e depois não se apresentou no ônibus para a partida. E o Flamengo ainda jogando muito mal, né, Nilson? Jogando mal. E eu digo pra você o seguinte, você vai me dar razão no final do ano, você vai me dar razão. O Dorival é melhor do que os 3 gringos que o Flamengo trouxe. O Flamengo... Não, que o Vitor Pereira e que o... que o Vitor Pereira e o Paulo Souza, mas ele veio Milonga depois. também. O Sampaoli eu ainda não sei. Ele é melhor que o Milonga também. Vai na minha. O Dorival é melhor que os 3 gringos que o Flamengo trouxe. Então, para mim, o grande erro do Flamengo foi o que cometeu no início do ano. Tá pagando preço por isso. Eu tenho convicção, rapaz, mas convicção que se o Dorival tivesse permanecido no Flamengo, o Flamengo estaria rendendo muito mais do que está rendendo hoje. Muito mais. Ah, mas é que estava jogando mal os últimos jogos. Já tinha ganho o Campeonato Brasileiro, já tinha ganho Libertadores, Copa do Brasil, não é isso que ganhou no passado? Já tinha ganho a Copa do Brasil e a Libertadores. Existe um relaxamento natural depois de conquistas assim. Olha o que o Flamengo ganhou. Ganhou uma Copa do Brasil, que é duro ganhar, e ganhou uma Libertadores, que é duríssimo ganhar. Ganhou 2 campeonatos no ano passado e trocou treinador. E trouxe uns caras muito ruins. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O que o Mauro César e o Vini Casagrande trouxe as informações aí, né? Sobre a situação do Marinho, o afastamento do Marinho. É aquilo, eu acho que o Mauro César, ele citou em um ponto, eu acho que isso vai servir de lição para outros jogadores, né? A gente sabe que o Flamengo, principalmente esse ano, tá meio bagunçado o clima lá dentro, tá meio bagunça. E eu acho que esse sinal de o Flamengo dar uma punição e afastar o jogador, deixa de lição para os próximos jogadores, né? Que alguém tentar fazer isso, né? Então já deixa de lição.
E aquilo, o Marinho, ele veio pro Flamengo com alta expectativa, né? Ele tinha sido, se eu não me engano, o melhor jogador da Libertadores, sim. E naquela época, todo mundo queria contratar o Marinho, óbvio. São poucas pessoas, mas na maioria das vezes, na maioria, né, da situação, naquele ano. Ah, Marinho eleito o craque da Libertadores. Muitos clubes estavam, sim, disputando a contratação do Marinho, né? E agora chegar a falar que não contrataram Marinho naquela época é meio hipocrisia, né? O Marinho veio, não ficou 2 anos e meio por aí no Flamengo até o momento, né? Não se adaptou, não conseguiu render o que esperava e ele tem que meter o pé, né? Caso de indisciplina, quando você trabalha para alguma empresa ou para alguém, tu tem que respeitar aquilo. Ele tem que respeitar as regras do Flamengo, a instituição Flamengo, uma coisa que ele acabou não acontecendo. E o Flamengo tá totalmente certo, né? De punir e afastar o jogador, né? Isso, se você faltar na tua empresa, tu não apresentar alguma justificativa, tu vai ser punido, ou até demissão. Então, e o Marinho ainda vai se dar bem, entre aspas, porque ainda vai para um grande time também, que é o São Paulo, né? Ele acabou rejeitando o Bahia naquela época, pelo esses motivos que o Vini Casagrande falou, e vai para um grande time também, que é o São Paulo, né? Voltando a viver um bom momento com o Dorival momentaneamente, né? E agora o Flamengo, né, vai pensar nos próximos jogos diante do Fluminense, que o Fluminense não vive um bom momento também, né? Vem de 4 jogos o Fluminense sem marcar gols, e isso é uma coisa preocupante para o torcedor tricolor, né? Para a gente, torcedor do Flamengo, por mim, pode ficar o próximo jogo sem meter gol, né? E tem um ponto, né? Eu só tenho um vídeo anterior a esse, é que o Everton Ribeiro dificilmente deve ir para o jogo. Ele ainda está em fase de tratamento e nem em fase de transição ele ainda foi, né? O Arrascaeta é o jogador que tá mais perto assim de voltar e ser relacionado para a partida, mas até o momento ainda nada. Então a gente espera que o Arrascaeta volte, consiga, óbvio, ele consiga jogar o jogo, né? Pelo menos o primeiro tempo ali, a gente não sabe se ele vai conseguir jogar o jogo inteiro. Óbvio que não, mas pelo menos 45 minutos, 50 minutos de jogo ali. E elevar o patamar do Flamengo. A gente sabe, quando o Arrascaeta tá em campo, o Flamengo é outro time, né? E ainda tem a situação do Fabrício Bruno. Por que eu falei Fabrício Bruno? Após o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, né? O Fabrício Bruno veio durante a entrevista lá após o jogo lá, né? Ele veio e falou, né? Sobre a situação do Flamengo. O Flamengo não pode fazer um jogo muito bom contra o Fluminense e depois fazer 3 jogos de merda, como o próprio jogador disse, né? Isso é para dar um tapa na cara dos próprios torcedores. Não, desculpa, dos próprios. É um alerta para os torcedores e um tapa na cara dos jogadores, né? Que é um jogador que não tem a faixa de capitão, mas ele se impõe dentro de campo e fora de campo também, né? Muitos jogadores gigantescos do Flamengo não teriam coragem de falar o que ele falou. Isso é certo. A gente que é de fora sabe o que está acontecendo dentro de campo. E nenhum jogador fica omisso. Davi Luiz, Felipe Luiz, ninguém vem falar. Entendeu? É complicado. Tá complicado. Dentro do Flamengo tá complicado. Agora esse caso de indisciplina do Marinho, incrivelmente, né? É um caso de indisciplina. E hoje também é aniversário do Marinho, dia 29 de maio. O Flamengo parabenizou ele e depois de 3 horas deu uma multa, né? Então foi aquele famoso presente de grego, né? Mas é isso aí, Marinho deve meter o pé pro São Paulo. Everton Ribeiro dificilmente deve jogar. E ainda o Arrascaeta tem uma boa chance de voltar a ser relacionado para o jogo, né? Se vai jogar é outra história, mas ser relacionado já é um bom indício, né? Que ele deve participar da partida. E o Bruno Henrique ainda tem essa dúvida se ele vai participar ou não, né? Ou ser relacionado, quer dizer. Mas é isso aí, tamo junto. Deixa a sua opinião aqui. Marinho vai fazer falta no Flamengo? Quero saber a tua opinião. Marinho vai fazer falta no Flamengo? Sim? Não? Deixa aqui nos comentários e o like também ajuda. Valeu. Valeu, nação!